Um documento divulgado no começo do mês pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo propõe a descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal e novas abordagens para a questão do álcool. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o psiquiatra Guilherme Messas, que é coordenador da Câmara Temática Interdisciplinar sobre Drogas. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, telespectadores. Prazer recebê-lo. Quais são os principais pontos desse documento e quais ações estão sendo propostas aí pelo CREMESP? Tudo bem. Esse documento pretende mostrar uma política de drogas que seja, ao mesmo tempo, moderna, sintonizada com o que há de melhor no mundo, internacionalmente falando, e responsável, levando em consideração as características do Brasil. Então, ela é uma ponderação da modernidade com as características da cultura brasileira. E por que o Conselho resolveu se posicionar em relação a essa questão do uso de drogas e da ingestão do álcool? E que tipo de droga que a gente está falando? Muito bem. Recentemente no Brasil, isso não é só no Brasil, mas isso vem acontecendo em vários países, a discussão sobre o uso de substâncias vem ganhando maior importância, porque existe um uso considerável de substâncias em vários países. E porque o Conselho entende que a discussão não vem servindo ao propósito fundamental do Conselho, que é defender, preservar a saúde física e mental do cidadão paulista e brasileiro, o Conselho trouxe à luz esse documento. Ele fala de álcool e drogas no geral, porque habitualmente se fala assim. Drogas, em geral, se chamam as drogas ilícitas, ou seja, as que não são legais. Sim. No Brasil, principalmente, cocaína, crack e maconha, mas também drogas lícitas, como o cigarro, como o álcool ou como calmantes, benzodiazepínicos, que também são um problema na população brasileira. Bom, aí, por que a cerveja e essas misturas do álcool com sucos de frutas, aí, as bebidas ices, né, elas estão fora do alcance dessa atual legislação? Porque houve mecanismos de pressão que conseguiram colocar para fora da regulação, da propaganda, essas bebidas que são necessariamente implicadas com os problemas ligados ao uso de álcool, principalmente com o dirigir embriagado. E aí isso tem consequências para a sociedade? Ceramente tem consequências. Aqui em São Paulo, por exemplo, em que a fiscalização não ocorre como a gente gostaria que ocorresse, o uso de cerveja e dirigindo depois é alguma coisa que é preocupante do ponto de vista de saúde pública. É importante lembrar que, historicamente, se dividiu entre substâncias lícitas e ilícitas, mas do ponto de vista da pessoa que usa a substância, do ponto de vista da biologia, não tem lícito e ilícito. E, portanto, a substância mais usada como álcool é a substância que causa mais danos para o organismo e para a sociedade como um todo. Por isso que ela que precisa de maior regulação. Olha só, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a gente tem as festas, essas festas open bar, né? Elas podem ser feitas desde que os organizadores ofereçam a comida nesse pacote, né? Como que o CREMESP vê esse tipo de iniciativa, essa ingestão de comida, ela acaba diminuindo aí a quantidade, os malefícios da bebida? Veja bem, a ideia do open bar é uma ideia perigosa, porque justamente se bebe sem nenhum limite e isso coloca em risco a população como um todo. É daí que vem a preocupação de toda política pública responsável com a ideia de open bar. Pela legislação brasileira atual, mesmo com comida antes, a pessoa ainda chegaria nos níveis alcoólicos que são proibidos pela lei. A gente pode dizer que essa decisão, esse funcionamento de Rio Preto é melhor do que nada, mas ainda precisa de maior esclarecimento da população para que a gente consiga, aos poucos, convencer das necessidades dessas posições. Essa proibição do open bar, inclusive, é vista por muitos aí como uma questão abusiva, né, doutor? Sim. O assunto de uso de substâncias, de uso de álcool, uso de substâncias ilícitas, é um assunto complexo, é um assunto polêmico. Então, é necessário que todos os segmentos da sociedade dialoguem,
e gradualmente pactuem decisões, e depois as respeitem, mas pactuem decisões que sejam as melhores para toda a população. Eu acho que essa questão do open bar, ela ainda não foi suficientemente esclarecida para que a maior parte da sociedade se convença da necessidade dela. Aqui em São Paulo, no caso, aí, a maior cidade aí da América Latina, o senhor acha que uma proibição desse tipo de festa daria certo? Qual a sua opinião? Eu acho que isso precisa ser mais conversado. Um dos intuitos do CREMESP em fazer esse documento é justamente pensar uma política de álcool e drogas que seja universal. Ou seja, que não fique só na discussão droga ilícita ou droga lícita, só álcool ou droga lícita. Que traga para a população aquilo que é verdadeiro, que é necessário se falar de uma vez e tomar medidas ao mesmo tempo, concomitantes para álcool e para drogas. Eu acho que o assunto de álcool ficou um pouco fora da pauta. Eu acho que a grande virtude dessa manifestação do Conselho é trazer o assunto do álcool para a agenda de discussão de saúde pública. Então, eu penso que, aos poucos, a gente deve voltar a conversar com os agentes, com a sociedade civil, para que a gente possa pensar em implementar algo assim. Jamais num golpe de caneta, jamais no curto prazo, jamais de cima para baixo. Vou falar um pouquinho mais sobre esse posicionamento do CREMESP em relação a essa descriminalização do porte de drogas ilícitas para o uso pessoal. Por quê? Qual que é a posição do CREMESP? Essa sua pergunta é muito importante e eu gosto muito de respondê-la para esclarecer esse ponto de uma vez por todas. O CREMESP pensa em reduzir o estigma daquele que pode vir a ser um paciente dependente de droga. Não há nada pior para alguém que tem um problema com o uso de substâncias do que o estigma, ou seja, além de existir o problema com o uso, ainda ser considerado pela população como alguém inferior, como alguém pervertido ou como alguém indigno de cuidado. Os usuários de droga com problema são a população com maior estigma em saúde mental. Esses dados são internacionais. O Conselho quer reduzir o estigma, o Conselho quer mostrar para a população, para a sociedade, para a cultura, que o usuário com problemas é um cidadão com problemas e que, portanto, ele merece ser tratado de uma maneira justa e ter acesso a tudo aquilo que a Constituição faculta a ele. Para retirar o estigma, para que o cidadão possa ser melhor tratado, nós pensamos que é necessário descriminalizar o uso de drogas. A associação entre crime e uso expõe, vulnerabiliza muita gente, em geral os mais frágeis, os mais necessitados. Mas aí quais são então as alternativas aí para o manejo do vício sem criminalizar esses usuários? Elas existem. É importante dizer que elas existem. A gente acaba tendo um panorama muito negativo pelo modo como acontece o problema no Brasil, mas elas existem. Em primeiro lugar, mostrar justamente isso que eu acabei de dizer, que existem alternativas, que uma parcela substancial das pessoas é capaz de se recuperar, que existem vários atores sociais envolvidos na produção dessa recuperação, que a pessoa é alguém que caiu presa de algo que ela não consegue controlar, e que existem várias etapas que vão, desde a etapa mais aguda até a etapa de reconstruir a socialização da pessoa, que isso é possível de ser feito. Tudo isso que eu disse agora, sem que se inclua o crime, sem que se inclua a prisão, sem que se inclua a demonização do usuário de substâncias. Mas visto mesmo como um problema de saúde pública, né? Exatamente. E que a gente tenha coragem de conversar com os diversos setores para que isso seja mais um problema da saúde e menos um problema do crime. Que a gente não confunda os vulneráveis que sofrem com isso com outro problema grave que o país tem, que é o problema de tráfico de drogas. Quem tentou criminalizar os usuários, misturando o assunto tráfico com o assunto usuários, acabou aumentando a quantidade de homicídios, acabou aumentando o sangue nos seus países. Vide México. É um grande exemplo. Tá certo, queria agradecer a participação aqui do doutor psiquiatra Guilherme Messas, que é coordenador da Câmara Temática Interdisciplinar sobre Drogas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado.